Pessoal, lembrando tudo que o Adriano Diogo fez por ela no hospital da cidade de Arangues. Eu acabei não falando sobre profissionalização de política, né? E a Catarina, eu lembrei. Esse é um problema seríssimo. E veja bem, como é que nós construímos o PT? O PT foi construído na luta sindical, na luta das comunidades de base, pastorais, na luta nos bairros, na Eucaristia. Os partidos políticos se fortaleceram com os militantes que lutaram contra a ditadura na clandestinidade, por exilados, foram presos, com intelectuais, até com muitos pequenos e médios empresários, profissionais. Essa é a realidade nossa. Assim que nós somos construídos. E o papel do deputado, os primeiros que nós elegemos, governamos a cidade de Capuí e de Adendo, era construir o partido, fazer luta social e atuar na instituição do parlamento. Aos poucos nós fomos deixando a construção do partido e às vezes deixando até a luta social. Não que o deputado não esteja lutando, porque no parlamento ou no governo, ele está lutando. Então precisamos equilibrar isso de novo. E o problema da profissionalização da política, e como tem fundo partidário e fundo eleitoral, vocês sabem que o dia que nós fizemos 150 deputados, eles vão acabar com o fundo partidário e o fundo eleitoral outro dia. Então o partido vai ter que começar a ter uma política de finanças. E se 1 milhão de petistas, nós temos 2 milhões, tem 3 milhões de filiados, mas tem 1 milhão de petistas que não é filiado. Vocês sabem disso. Eu conheço dezenas de petistas que não são filiados e estão todo o tempo trabalhando, lutando pelo PT. Se 1 milhão pagar R$100 por ano, dá R$8, né? Por mês, dá 100 milhões de reais. Se pagar 200, vai dar uma meta, vamos pôr, um pouquinho de reais por mês, né? Dá quase R$200. São 200 milhões de reais, então nós temos que mudar isso. E o problema, que hoje se fala, tem deputado que fala que vai gastar 5 milhões, vai gastar 50 milhões na campanha como se fosse 500 mil reais. É uma máquina do poder econômico, porque essas emendas parlamentares, grande parte desse recurso, não é que o deputado legitimamente, vamos supor, o Dr. Jorge traz para cá, aqui, os povos urbanos, uma emenda parlamentar, traz outra para a escola de criança, educação especial, traz outra para fazer hospital, tudo isso ele tem que ter voto, ele tem que disputar, ter voto. É diferente, o deputado já vai lá e pede, a empresa vai construir 30% com o prefeito 20%. Está cheio disso. Então, 100 milhões vira 50 na mão do prefeito e do deputado para fazer política, poder econômico. Então, nós vamos ter que repensar isso. Por isso que eu falo da reforma política. Agora vai abrir uma janela partidária. Deputado, você fala para outro país, para não ser mentira, não tem isso no Brasil, não pode ser. Um mês o deputado pode mudar de partido e vereador falando, isso é um absurdo. Tem que ter fidelidade partidária. Segundo, tem que ter representação igual à população. É o único país do mundo que tem um mínimo de 8, no máximo de 70. Nos outros países, se o Estado tem um deputado, é um. Pode pôr o mínimo de 2. Mas no mínimo de 8, no máximo de 70. Então São Paulo perde 41 deputados. São Paulo teria 111 deputados. Aí em Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e Amapá, que teria 10 deputados, tem 40. Mas como é que pode? Então está errado. E mais, no mundo todo você vota na lista do partido. Você não vota no deputado, na deputada, no vereador, na vereadora. Você vota na lista, ou você vota no distrito. São Paulo tem 111 deputados, tem 111 distritos. A metade é no distrito, a metade na lista. E conta o número pela lista, para poder pôr na mão. Aqui está tudo errado. Tem que fazer uma reforma política. Segunda questão. Ela falou duas coisas importantes que a questão da luz, por que energia? Eu fui ao Projeto Sol, né, na Zona Sul, lá,
tempo já, acho que faz um ano que eu fui lá. E tinha um público, um pessoal muito pobre mesmo, pessoal, situação. E daqui a pouco uma senhora começou a levantar a conta de luz para mim. Eu estava falando por que o trabalhador depende do salário e precisa de serviços públicos. Por que o Brasil... É um absurdo a conta de luz no Brasil tem esse preço. E a luz no Brasil é barata, gente. Então, quando ela fala da dificuldade das eólicas, nós subsidiamos as eólicas, subsidiamos a solar, subsidiamos a indústria, subsidiamos isso. Aí tem 50 milhões que quem paga somos nós na conta de luz. Vai ter que mudar isso. Mas por que o mundo não muda? Porque não passa do parlamento. Tem que mudar isso. E o problema das eólicas agora está entendendo o problema ambiental e o problema da renda das pessoas. Para vocês terem uma ideia, às 5 horas da tarde, o Brasil consome 100 GB de energia, para simplificar. 40 desliga quando o sol vai embora, aí você tem que ligar a termoelétrica que custa caro. Você não pode. Vou ligar a hidrelétrica, mas tem um problema agora que o clima está mudando. Está começando a ficar difícil a questão do problema. Então, ela tem razão quando ela levanta. E o problema que ela falou da salsicha, pode passar na figura, mágica, criativa. Mas esse problema, o Brasil tem 4 milhões de propriedades agrícolas pequenas. Só 2 milhões tem pacote tecnológico e crédito. Se as 4 milhões produzirem, nós não vamos ter esse problema dos alimentos subirem. E o problema do salário mínimo e o problema da escala 6 por 1. E veja bem, se está aumentando a tecnologia, aumenta a produção. Nós produzimos arroz, feijão, milho, manjado com a mão. Enxada foi sem a mão. Depois vieram as máquinas, depois vieram fertilizante, depois vieram a irrigação. Então hoje você produz muito mais, você produz mais para trabalhar menos, né? Se você tivesse que buscar lenha, pôr a lenha no fogão, acender a lenha, agora se você liga o gás, você está trabalhando nada, você está comprando gás. O que eles estão pregando, que não pode baixar o horário de 44 para 40, é absurdo. Eu quero falar sobre essas questões e dizer, mas prefeito de São Paulo, é só vir. Onde eu vim até aqui, você tem lixo em todo o caminho nas ruas. A rua dá vergonha. Indo para cá, lixo para todo lugar. Segundo, não faz zeladoria na cidade. Lixo sem zeladoria. Capim, mato. A avenida importante aqui da Zona Leste, cheia de capim de mato. Aonde está indo esse dinheiro? Ele paga uma fortuna para essa empresa de lixo. Está roubando. Isso vale para tudo aqui. Ele fez uma licitação agora, anulou o primeiro lugar, deu para o segundo 380 milhões a mais para construir uma linha, uma linha de metrô. É um governo que abandonou a cidade. Não é só na educação, até na zeladoria. A zeladoria da cidade o prefeito tem que fazer. Como foi falado aqui a questão do Tarcísio, nós temos que divulgar. Eu falo que entendido aqui, não é só na Sabesp. O que ele está fazendo na educação, na saúde, gente? Como falou, daqui a pouco ele vai privatizar a polícia, porque se o trabalhador não tem saúde, educação, segurança, lazer, cultura, ele vai comprar essas coisas. Eu quero repetir isso, que é muito importante. Mas eu quero falar de um assunto que apareceu aqui, que eu não tinha falado, que é o assunto da religião. Que alguém aqui falou do problema da religião. Esse é um assunto que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro que nós viemos dessa igreja. Então não vamos nós agora falar que os evangélicos não podem fazer política. Podem sim. Os patrões não podem sim, que as igrejas evangélicas não podem fazer. Tem deformação das igrejas evangélicas? Tinha na católica também, né, gente? Não é assim. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Nós não temos nenhum problema. Primeiro, quem aqui tem evangélico na família? Está vendo? Então vamos parar com isso. Todos nós temos evangelho nessa família. Nós não divergimos da pessoa que é do evangelho, nós divergimos porque ela está defendendo. Eu não sou contra a pessoa que é evangélica, ele está defendendo que tem que
militar. Eu falo, não. As mães evangélicas, vejam bem, vocês sabem que hoje é um perigo a pedofilia nas redes para os meninos. É um problema gravíssimo. Eu vivi isso. Vivi com a minha filha e as amigas dela. Entrou um pedófilo na rede com ela, e se nós não tivéssemos descoberto, ia ser uma tragédia. Então, nós fomos lá na Câmara, apresentamos um projeto que tinha que controlar a internet. A bancada evangélica ficou contra. O que aconteceu? As mães evangélicas pressionaram os deputados e eles mudaram de posição. Porque nós não podemos ter esse preconceito. O evangelho não pode fazer política, o pastor não pode ter igreja, não pode fazer política. Se tem deformação, se o cara se enriquece, se o Malafaia tem um avião de 50 milhões de dólares, tem uma casa de 40 milhões, é outra discussão. Nós não podemos misturar as coisas. O evangelho tem o direito de fazer política. Nós temos que estar divergindo dele pelo que eles pregam. Não, tem que ter direito a comprar arma. Não. Tanto é que as mulheres evangélicas já são contra isso. E está com outra coisa. As igrejas evangélicas vão mudar. Está chegando uma geração nova nas igrejas evangélicas. E tem 17 anos. Minha filha, por exemplo, 15 anos de idade. Ela não aceita as coisas que os pastores falam. Ela é evangélica, ela tem a fé dela, mas ela não aceita nem mudar a roupa dela, o cabelo, a pintura dela, os amigos, o modo que ela vive. Quer saber? Se ela sai da igreja. Então nós não podemos, se nós vamos criar um problema no Brasil, que é o pior problema que existe, que é a guerra religiosa. Eles querem fazer guerra contra outras religiões. Quando eu era criança, só para vocês saberem que a gente tem que olhar sempre para o nosso, para trás, né? Para o nosso amigos, né? Meu pai era católico, conservador, votava no seu ambiente, partido de direita, mas meu pai era um homem, ao mesmo tempo, progressista. Era proibido a criança católica brincar com a criança presbiteriana. E se você fosse na casa, que o centro espírita geralmente era uma casa, né? Os meninos da minha idade não iam lá brincar. Meu pai não proibia, a maioria dos pais proibiam. Então nós temos uma história para trás ruim, né? Quando começa a pregar contra o candomblé, nós temos que defender o candomblé, defender o direito das religiões. Nós não tomamos muito cuidado com essa coisa da religião. Então usando isso contra nós, que nós somos contra os evangélicos. E 30% a 40% dos evangélicos votam no Lula, votam no PT. E toda a família, é como a história do homossexual. Era aquele preconceito, né? O cara se suicidava. Tem muitas famílias que a filha ou o filho se matou. Hoje em dia eu quero saber a família que não tem homossexual. Então vamos parar com isso. Nós temos que ir. Por isso que é muito importante a falar de novo, que nós somos humanos. E achar que nós somos perfeitos, cada um aqui se parar à noite, deitar no colchão, né? Tudo assim. É ele, já fez na vida, nós já fizemos na vida. Então, um pouco de humildade da parte nossa da esquerda, dos socialistas de esquerda, ao se relacionar com a religião. Muito cuidado com isso, muito respeito à fé das pessoas. E também as pessoas que não têm fé têm que respeitar. Você pode concordar, é muito pequeno, mas o Brasil é uma nação cristã, é muito pequeno. Mas tem que respeitar o direito deles. Porque senão nós vamos criar um país de ódio, como eles estão tentando criar. Eu quero agora, por fim, destacar o papel realmente dos povos urbanos. E o Adriano me lembrava dos cursinhos populares, das cozinhas comunitárias, do trabalho de defesa da mulher contra o feminicídio, da luta contra o que está acontecendo. Só começou o programa Sabesp. O Adriano está me lembrando que eles agora vão pôr o chip, vão trocar os idosos. Para a conta de luz, tem que fazer manifestação de rua. Tem que começar a fazer panfletagem dessas coisas que está acontecendo com o UBS, que está acontecendo com as escolas, a destruição que ele está fazendo no cemitério profissional. Porque eles são farsantes. Não é porque ele é carioca, viu? Porque eu sou mineiro, a maioria daqui veio de outros estados, os pais vieram de outros estados, nós somos um país só. Como é que ele não sabe nada sobre São Paulo? Não é porque ele é carioca. Eu sou paulistano, mas eu sei de Minas Gerais da minha terra. Eu acompanho a política, eu conheço. Ele não sabia nada, nada. Ele não é liderança, ele não lidera o partido, não lidera o movimento. Ele foi posto aqui pelo Bolsonaro. Então, nós temos que derrotá-lo. Esse é o ponto. E quero destacar que, para a juventude, não há nada mais importante que a cultura. Por isso que a Escola Técnica Federal, o ECA, a defesa dos direitos, a questão da segurança pública, o espaço cultural, o mandato complementar,
partido, a unidade entre nós, os partidos. O Adriano deixou de ser parlamentar, mas está na luta, dia e noite. Não precisa ter mandato para lutar. É importante, mandato sem mandato nós podemos lutar. Aliás, eu fiquei de 13 a 19, só um ano eu fiquei solto. Mas eu fiquei preso, de uma maneira ou outra. Semi-aberto, me prenderam 4 vezes. A minha filha me viu ser preso com 3 anos, com 5, com 8 e com 9. A coisa mais difícil com ela é falar em política com ela. Só agora que ela está começando a desarmar. Então nós somos um partido, sendo dirigente ou não sendo parlamentar, não, eu sempre falo, a pessoa começa a falar, Zé Dirceu, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-presidente, ex-ministro, não, fala assim, Zé Dirceu militante, eu sempre fui militante político, eu sempre fui, muito obrigado. Companheiras e companheiros, eu peço desculpa tanto pelo horário quanto com algumas falas que não conseguiram, né? Por exemplo, como falei, a Maria Amélia, a Soninha, a Beto, a Roseli, outros, mas, como eu falei, né? Aqui tem que estar fugindo. A Ana, só tem uma partezinha, e aí eu quero pedir, até por conta do horário, depois agradecer vocês, mas só vou falar o nome de vocês e não precisa ser fácil, pode ser? Então, maravilha. Zé Dirceu, eu gostaria muito que você levasse a seguinte preocupação. A divulgação do governo Lula está muito ruim, muito ruim. Ou nós juntamos 4, 5 deputados, PT, PCdoB e algumas lideranças para conversar sobre a comunicação. Eu já falei isso no Paulo Teixeira, que eu tenho discutido também lá, que é o seguinte, ou nós fazemos tipo outdoor. Eu disse Cuba, lá o governo tinha televisão, tinha rádio, tudo na mão, mas o que eles faziam? Outdoor no aeroporto, até a última periferia, que o governo a cada 8, 10 dias mudava, comunicando ao povo o que o governo estava fazendo. É isso que nós precisamos. Por exemplo, São Paulo, sem outdoor, Zona Leste 4, 5, Zona Sul 3, 4, sempre todas as regiões. Cada 10, 15 dias trocaria, por exemplo, todas as coisas que já foram feitas, de chegar na Amazonas. Quando não chega na Amazonas, a gente perde. Olha, essa direita sem vergonha do Bolsonaro, do Tarcísio, do Lula, eles chegaram na Amazonas, pegaram os métodos nossos, bandeira, cartaz. Então, olha, por isso que eu estou pedindo para discutir a divulgação, divulgar o que faz. Quantos que tiveram já benefício desse governo e não estão entendendo a importância desse governo. Por isso é a sugestão. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, mas aí eu quero aqui agradecer imensamente o Christian, o Adriano, a auxiliadora, a Yara, Mauro, os deputados, o Dr. Jorge, Adriano, Diogo e sem dúvida a Ana. E em especial o Zé Dirceu por esse momento tão único e verdadeiro e positivo e potente no nosso território. Eu tenho aqui só algumas coisinhas mais para falar, e principalmente em relação ao aniversário do Zé Dirceu. O Adriano Diogo está aqui sugerindo que a gente, se conseguir se organizar, quem quiser ir, para me procurar, para a gente poder organizar aí o transporte, para poder ir lá, que vai ser muito positivo. Então, Adriano, com certeza a gente vai tentar ver aqui como que a gente se organiza para conseguir ir. E também no dia 8, depois da ida lá no deserto de Guaianazes, né, como já lembrei de manhã, às 2 horas lá no MASP, o ato, né, sobre o das mulheres. Enfim, eu quero agradecer demais a presença de todas e todas. Não esquecer, vamos fazer nosso sorteio. Eu quero que, por favor, o Adriano, a Ana e o Zé sorteiem cada um número para a gente poder sortear o nosso pessoal, por favor. E aí, em seguida, depois a gente se organiza para a foto. No mais, obrigada. Vamos ver, né? Pode abrir, já fala. Zé Dirceu e a Ana, por favor. Espera aí que eles vão falar o número deles, Adriano. 2485. Fala pelo 2485. Bateu na trave, hein? 2485.
85. 24,95. Não, 85 vai entrar. 24,95. 24,95 tá aí? Ana? Vou pegar aqui já. E 24,49. Nossa, quase, eu não. 47. Não vale, hein? Ó. Então os três estavam. Não, Maria Amélia, você acabou de chegar e vai ganhar? Ah, ele ganhou. É mesmo? Não acredito nisso. Ó, então os três sorteados e sorteadas já foram. Agradeço demais a presença de todos e todas. Desculpa aí qualquer coisa, mas unir para a foto. Melhor, né? Acho que tem uma coisa. Eles vão vir pra cá porque aqui Depois vai a estar gente melhor. a gente vem. A gente vai aí. Pessoal, o aniversário do Zé Dirceu é totalmente gratuito, mas tem que se inscrever com a presidente do diretório para que seja organizada as vagas, porque tem limite de lotação lá no Corinthians. Então, quem quiser ir ao aniversário do Zé Dirceu, a presidente do diretório centralizará todas as pessoas que tiverem interesse. Muito obrigado. Vamos tirar a parte só pra gente poder pôr ali. Ah, tá aí. Ah, eu peguei esse aqui. Vamos fechar mais aqui, pessoal. Pode deixar. Dá uma voltinha aí, É o L do Lula. Vou mandar pro Lula. Vai, tá tirando Aí, maravilha. Agora eu vou sair voando. Jorge. Obrigado pela presença. Oportunidade não vai faltar, né? Pode marcar porque ele vai voltar. Olha o Danilo lá. A pessoa foi e voltou. Ninguém foi até onde ela foi. O Adriano que me tirou, viu? Não, mas ele falou assim, você também foi do outro lado. Ah, ela me contou que lá do outro lado é completamente diferente daqui, viu? Auxiliador, Ela bateu na trave e voltou. auxiliador. Vamos. Essa é pequena. Adriano, você soube da proeza dessa aqui? Qual que é que ela caiu no barranco agora? Não. Isso aí era no barranco, ela vive no barranco. Uma barranqueira. Será que ele veio uma menina dos Estados Unidos, lá de Minnesota, contar da revolta de Minnesota. A menina falou 5 minutos, ela falou 1h30. Fica aí, ó. Fizeram um encontro pra
A menina falou 5 minutos, ela falou 1h30. Peraí, Maria Amélia, você deixou na cruz, peraí. Você deixou no vídeo. A Maria Amélia tem moça. Não, na foto. Tira aí. Agora Essa pequena é de Vambora. Bora. Eu cumprimentei ele. Eu não ganho mais. Parabéns. Você ganhou ali? Não, você chegou. Não. Chegou por último? Não merece não, cheguei por último. Esse telefone é da Ana? esse telefone acho que não é. Secretária de Ambiente, ela tudo bem? Foi muito curto, não estava com aqui dentro. Agora vai ser redondo, né? Direi como você quer. Vai torcer pelo outro lado. Cadê eu lá naquela luta lá? Então. E aí, Carvalho? Deixa eu ir. Amanhã pra mim a foto. Tchau, João. Eu ainda vou comprar isso. Você achou você ali não? Você achou você ali? Tudo de bom, viu? Não vi não. Sério? Cadê? Fica na frente, ó. Junto, tira deitário, tira deitário. 24,95. Cadê o Ralf? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vem cá, volta aí. Aqui. Pode falar que tem se o tio quiser pessoa. Zé, tira uma foto toda aqui, Zé. Peraí. Deixa sair na foto primeiro. Aí. Deixa eu ficar aqui. Opa.